tão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e uns lhe davam amor. Bom dia. Eu olhava, eu ia estremecer, e feliz para o próprio Deus, pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado o rei, Morrendo por falar de amor, à luz do teu olhar, senti o teu perdão, lavaste com teu sangue o meu coração. sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ninguém jamais me olhou assim. O ladrão da cruz disse isso. Ninguém jamais me olhou assim. Sei que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Ai, meu Deus, Jesus. Bom dia, queridos. Por favor, compartilhem agora, nesse exato momento, nesse aviãozinho aí embaixo. Compartilhem essa live para pelo menos 20 pessoas. Eu acredito que cada um de vocês conhece 20 pessoas que estão acordadas nesse momento. Quer saber como é que você descobre quem está acordado? Na hora de compartilhar, vai aparecer uma bolinha verde do lado do nome da pessoa. Vai dizer que essa pessoa está acordada, que ela já abriu o Instagram hoje. E aí você vai chamá-la, porque essa live aqui vai desmontar vocês e vai montar novamente. Queria saber se o Dr. Richard está online para fazer essa live comigo. Se ele está aqui, dá um alô para mim aí, Richard, por favor. Enquanto eu aguardo o Dr. Richard aqui. O Dr. Richard é um filho apostólico meu também, debaixo da minha cobertura. Ele é um respeitado advogado criminalista e hoje ele vai estar falando conosco aqui, representando um dos 7 montes, né? De alguma maneira, um dos 7 montes na área da justiça, mas a justiça que você talvez nunca tenha entendido. E a igreja hoje vai entender o que é o amor de Deus, o que é justiça divina, o que é criminologia. Ela tem a ver com Cristo,
o maior criminologista de todos os tempos, Cristo, o maior criminologista, Cristo, o maior advogado, defensor de bandidos, criminosos, morreu para salvar os piores. E hoje nós passaremos pela maior ressignificação, talvez, dos últimos tempos, né? Então, só estou aguardando o Dr. Richard entrar. E vocês, enquanto isso, me convidem pessoas, por favor. Bom, vão convidando. Enquanto isso aqui, eu estou vendo se o Richard, pedir para minha esposa também que está online, dar uma ligadinha aí para o Richard, pedir para ele dar um oi para mim, para a gente ganhar tempo, né? Tempo passa. Richard, ele é da fronteira, mora em Rivera, aliás, em Santana do Livramento, fronteira do Brasil com o Uruguai, onde eu estarei indo pregar numa igreja ali naquela região, mas dentro do Uruguai, semana que vem, igreja Vencendo em Cristo, de meu amigo pastor Rubem Nogueira, e dentro do Uruguai vamos fazer ali um congresso de ativação, de milagre, e Richard é um grande amigo meu daquela região, e hoje vai estar aqui conosco. Queridos, enquanto o Richard não aparece, doutora Raíza, não sei se está podendo me ajudar. Também pode comentar aqui se está podendo me ajudar. Enquanto o Richard não aparece, eu vou botar essa música de novo. E eu queria que vocês ouvissem essa música agora do Sérgio Lopes, chamada O Rei e o Ladrão. Porque talvez vocês cantem já tenham cantado essa música desde criança, desde a infância, mas nunca perceberam o que acontece nessa música. Essa música, quem canta essa música é o Ladrão da Cruz. O Ladrão da Cruz, ele era um vagabundo, ele era como diz na linguagem de hoje, vagabundo. Ele era um bandidão, né? Minha esposa já está fazendo contato aqui com o Dr. Richard, para ele poder sinalizar. É só pedir para ele dar um oi aqui. Quando ele der um oi, Richard, escrever o nome dele, eu vou saber que ele está online e vou chamar. Mas veja bem, quando ela resolve, não era ladrão desses que roubam para comprar comida para os filhos, não. Eles eram... O pessoal está dizendo que está travando muito. Será que é na sua... Pastor Moisés, será que... Ou Pastor Rodrigues, será que não é a sua internet? Está todo mundo me ouvindo bem aqui. Então, os dois ladrões da cruz eram possivelmente violentadores de criança, talvez, serial killer, alguma coisa desse tipo. Gente ruim. E um desses ladrões, ele canta essa música. Então, você vai ver essa música, essa obra de arte do meu amigo Sérgio Lopes, novamente, são 3 minutos e meio. Enquanto isso, se a Raíssa quiser falar comigo, vai ter que vir aqui, tá? Que eu vou botar a música, eu não vou poder olhar o WhatsApp. Mas 3 minutos e meio. Se por acaso o Richard não conseguir entrar, não tem problema, eu faço sozinho, mas vai ser uma honra, Richard aqui conosco. 3 minutos e meio, eu quero que você ouça essa música, pensando que quem está cantando ela é o ladrão da cruz. Esse vagabundo, esse criminoso hediondo. Vamos ouvir então, mais uma vez, o ladrão da cruz olhando para Jesus. Tá? Resolve aí. Preste atenção nisso.
Meus olhos tão cansados e marcados Os olhos do bandido. Não me importava mais. Não me importava mais a vida. Sem qualquer valor. Não tinha valores esse bandido. Humilhado em uma cruz. O ódio. Vendo ódio em cada Todo mundo olhando para ele com ódio. Só queria Mas ele queria uma chance ter mais uma chance. de recomeçar. Ele queria. De repente ele olha para o lado. Um grande esforço. Contemplar na outra cruz. E olha quem ele vê. Quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comia Estava lá, do lado dele, na mesma cruz, no mesmo Gólgota. Por que tantos me odiavam e outros lhe davam amor? Que adianta o olhar de Jesus, o ladrão dizendo, e crer que ali estava o próprio Deus, pude esquecer. Vocês estão aí, gente? Vai bater um coraçãozinho. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, o ladrão dizendo, eu senti o teu perdão, só no olhar. Lavaste com meu sangue o teu coração. Ó oh, amor sem fim. Sem este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me amou assim. O bandido que está dizendo isso. O ladrão da cruz. Lembra de mim. Quando entrares. Então o ladrão da cruz, ele estava lá, um bandido hediondo, da pior qualidade. E quando ele olha pensando, eu estou na cruz. Deixa eu chamar o Richard aqui. Olha o que Jesus diz. Eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso, comigo estará. Já mandei o convite para o Richard, é só ele aceitar. Amém. Doutor Richard Nogueira, meu querido amigo, já mandei o convite para você, deve ter aparecido em algum lugar aí, para você aceitar. Agora é contigo. Senão o Instagram vai... Opa, aceitou. Glória a Deus. Fala, doutor. Aí, apóstolo, como está? Tô ótimo. A tua câmera, por algum motivo, ficou de lado, deitadinha aí. Eu não sei se tem como ajeitar. Deixa eu ver. Ou é você que está deitado? Não. E aí? Agora deve ter ficado... Não, continua deitado. Agora sim, pronto, maravilha. Queridos, esse tá dando uma travadinha, mas tá funcionando. Esse é meu querido amigo, meu irmãozão, doutor Richard Nogueira. Esse querido, ele tem uma das profissões que eu mais admiro no Brasil, no mundo, que é o advogado criminalista. Por acaso é a mesma profissão da minha esposa, e o Richard certamente foi uma das pessoas que a inspirou. E o Richard é um dos filhos espirituais nossos, e muito bem sucedido na sua área. Eu costumo dizer que ele é o nosso Batman, né? Tem até a cara de Batman aí, ó. É porque ele vive nas sombras. Tem muita gente que vai falar, eu nem sabia que você tinha esse filho. É porque ele vive nas sombras, lutando pela justiça, né? Mas o Richard, ele é um advogado. E Richard, eu vou te provocar hoje aqui com algumas palavras, algumas frases que o Espírito Santo me deu. E aí você vai falar o ponto de vista teu, à vontade, como um homem de Deus
e o equilíbrio que isso tem com a criminologia. Porque nós vivemos esse país que coloca o bandido num lugar que a gente nem pode chamar de presídio, que aquilo não é um presídio, né? Aquilo ali é pior do que o inferno, naquelas condições subhumanas e deploráveis, e nós achamos a coisa mais comum do mundo, principalmente como igreja. E essa live, de fato, vai ser polêmica. Nós vamos tocar em alguns assuntos que vão abrir os olhos dessas pessoas. Muitos aqui vão passar pelo Dalet, vão abrir a visão, vão. Eu acho até, eu não sei como é que está teu tempo, talvez essa live passe uns 20 minutinhos do comum, se der tudo certo, mas eu queria deixar algumas informações aqui sobre a palavra de Deus, né? E uma delas eu aprendi, inclusive, com você. Provérbios 31, versículo 18, Provérbio 31, versículo 8 e 9, diz assim: Erga a voz, erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: lembrai-vos dos presos como se você tivesse preso com eles. Lembrai-vos dos maltratados como se você tivesse também sentindo essa mesma dor no corpo. Então eu costumo dizer, Richard, que a igreja ela foi doutrinada, eu acho que sim, pelo espírito do anticristo, inconscientemente, para achar que nós somos melhores do que os outros. E nós olhamos para uma pessoa que cometeu um delito e nós dizemos assim: bandido bom é bandido morto, vagabundo, bandido tem que morrer, que ele morra na prisão, só Deus sabe o que aconteceu comigo. E existem muitas verdades que as pessoas não conhecem, né? Que a gente conversa muito assim. Existem muitas verdades sobre, por exemplo, como o sistema, ele propositalmente, ele cria, ele conduz essas pessoas para a criminalidade e nos ensina a odiá-las. E um grande exemplo disso são os programas de repórter da tarde, que eu não assisto, eu tenho pavor desses programas, os da Atenas da vida, né? Aqui no Rio tinha o Wagner Montes. O Wagner Montes, ele representava aquele programa que todo o Brasil tem, mas muda o apresentador, que é o... Esqueci o nome do programa, é um que dá no horário do almoço. Agora eu esqueci o nome, é bom também não falar o nome do programa. Mas o Wagner Montes mostrava o suspeito. A polícia pegou mais um vagabundo aqui, mostra a cara desse vagabundo aqui. Suspeito, ele nem passou pelo julgamento. É um suspeito. E ele diz assim: olha, mostra a cara, levanta a cabeça do vagabundo aí. E o Wagner Montes dizia assim: escracha! E colocava na cabeça do povo isso. E olha que ele nem foi julgado. E hoje eu quero ir muito além, eu quero falar daqueles que foram julgados, porque essa música que nós ouvimos duas vezes aqui, ela está dizendo do bandido hediondo, o ladrão da cruz, e que disse: poxa, o Senhor, e está na Bíblia, né? Jesus disse: eu te perdoo, ainda hoje no paraíso comigo estarás. Então, o tema dessa live é criminologia profética, eu inventei isso, né? Criminologia profética, a maior expressão de amor. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele não é só para os bonzinhos. O perdão de Deus, ele é para os piores. E talvez os piores não sejam tão piores como o sistema nos fez entender. Eu tenho algumas coisas aqui para soltar junto contigo, mas eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso. Dentro da sua experiência, principalmente, né? Em primeiro lugar, apóstolo, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o teu trabalho. E realmente tu me convidou para um assunto que está sempre no meu foco, que faz parte do meu dia a dia e que realmente demanda um outro posicionamento
principalmente daqueles que confessam ser a igreja, ou que confessam sua crença no Evangelho. Dias atrás eu saía de uma entrevista em parlatório, aqui na minha região. Parlatório para quem não sabe, é o lugar no presídio onde o advogado se entrevista com seu cliente, com seu constituído. E um colega me acompanhava, um colega que está agora, nesses dias, num processo de conversão, se aproximou ao Evangelho e tal. E eu dizia para ele assim, olha, isso aqui é uma das coisas que lá nos idos de 1980, quando surgiram alguns expoentes da batalha espiritual, se etiquetou, se catalogou como pecados nacionais. E ele me disse, como assim? De que se trata isso? E eu digo, cara, esse é um dos pecados nacionais que o nosso país e os países da América Latina têm. O jeito como são tratados os presos, o jeito como são tratados os reclusos. Porque, como você bem falou, apóstolo, não são condições humanas. Não é possível falar nem de condições normais, não são condições humanas. Os nossos presídios talvez sejam a melhor representação do que seja o inferno na Terra. E existem leis que elas vigem no mundo espiritual. Travou. Deu uma travadinha aí, Richard. Vídeo aí. Voltei, desculpa. Então você estava dizendo que os presídios são como quase uma representação do que é o inferno mesmo. É verdade. E existem leis, e aí travou. E existem leis que são vigem no mundo espiritual e se aplicam em todas as áreas. E uma delas, você sabe muito mais disso do que eu, é a lei da semeadura e da colheita. E quando nós tomamos o nosso, a penologia fala ser desviante, o nosso, na linguagem popular, bandido, e lançamos ele dentro do presídio, tem aquela falsa mensagem de justiça feita, que diz, bom, agora nós nos livramos desse ser indesejável, nós nos livramos desse ser que não deveria pertencer à nossa sociedade. Só que há um problema com relação a isso. No Brasil não há pena de morte. E no Brasil não há prisão perpétua. O que significa? Significa que se esse ser indesejável, esse ser desviante, esse bandido, ele não é morto no presídio por alguma situação lá dentro, ele um dia vai sair de lá. Um dia ele vai sair de lá. Então, quando nós lançamos ele lá, nós plantamos. Nós plantamos escondidos protegidos por um falso senso de justiça realizada. Só que o dia que ele sai, nós colhemos. E agora nós colhemos da convivência de uma pessoa que esteve vivendo em condições absolutamente subhumanas, desumanas, sobrevivendo, com outros códigos, com outra cultura, com outra realidade, que talvez ele não saiba nem caminhar na rua mais, e ele vai estar caminhando e se cruzando na rua com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E o pior, ainda há quem defenda isso. E o pior, doutor, e o pior, nós vamos querer dizer o seguinte, viu? Bem que eu falei que você era um vagabundo, olha só como é que ele está saindo, ó. Sem nenhum compromisso assim, de ressocialização, que em tese, a nossa LEP, Lei de Execução Penal, ela diz que uma das finalidades da pena é a ressocialização. Mas, obviamente, que isso não acontece. Então, num primeiro momento, para os estudiosos da penologia, das áreas aí da criminologia, havia uma ideologia correcionista da pena, que
que dizia que não, que a penitenciária serviria, que conectaria novamente aquele ser indesejável com uma ideia de trabalho. Lá pelos 90, meados dos 90, houve uma variação nisso aí, e na metade do século passado o mundo ocidental caminhou para uma ideia de desencarceramento. Então surgiu, por exemplo, a Lei 9.099, os juizados especiais, e aí começou a se falar de transação, começou a se falar de composição civil dos danos causados à vítima, uma tentativa de dizer menos presídio. Só que nos dias atuais nós vivemos o seguinte: se sabe que aquela questão de inserção no mercado de trabalho para recuperação é inviável, e se sabe que essa questão de assistencialismo e de compromisso social apenas não é suficiente. Então nós vivemos agora uma terceira posição, que é a neutralização seletiva. O que faz a neutralização seletiva? Bom, a sociedade detecta que esse ser ele não presta. Então, seletivamente, ele é tirado do convívio social e é jogado para dentro da penitenciária. E por que é seletivo? É seletivo porque a maioria da população prisional brasileira, com seus mais de 700 mil presos, é composta de negros e pobres. Sim, sim. E aqui entra aqui entra no pano para manga, né? Aqui que esse assunto dá pano para manga, que é um assunto que eu, graças a Deus, eu evoluí muito nesse assunto, acompanhando o TCC da minha esposa na faculdade, que ela defendeu essa questão, e ela foi aplaudida de pé pela banca examinadora, tirando nota máxima. E o desenvolvimento do trabalho dela aqui, que mesmo estando em início de carreira, a gente vê esse dia a dia. E aí eu comecei a observar com mais atenção o Richard, Dr. Richard, que se você entra numa escola pública, você vai perceber, curiosamente, que 90% das pessoas que estudam lá, no mínimo, são negros. Se você entra numa escola particular, você vai perceber que a minoria é de negros. Tem alguma coisa errada. Se você assiste uma novela, você vai perceber que a maioria dos atores são brancos. Um filme, a maioria dos atores são brancos. E a maioria a minoria negra, ou é o malandro, o negro que se destaca porque é malandro, ele se torna talvez um herói, mas é o garçom, é o mordomo, os negros. E as pessoas não sabem, e aí vamos por esse assunto aqui, que há uma história oculta por trás disso aí. E muitas pessoas já descobriram isso. Eu quero denunciar isso junto com você nessa live. Eu vou resumir e você fala mais sobre isso. Mas vou resumir o resumo do resumo. O resumo do resumo é o seguinte: a abolição da escravatura foi uma grande farsa. A abolição da escravatura foi uma grande farsa. Por quê? Eu acredito sim que havia uma boa intenção das pessoas que trabalharam nesse projeto. Mas quando o negro foi jogado na rua e livre, recentemente, né? Recentemente, não tem tantos anos, não, são 4 séculos atrás, quando o negro foi jogado livre na rua, a sociedade não aceitou, a sociedade branca, a elite branca, não aceitou estar com essas pessoas no restaurante, no supermercado, andando na rua, nas conduções. Mas não podiam prendê-las novamente como escravos, porque houve uma lei dizendo: você está solto, mas não tem para onde ir. Você está solto, mas você não pode ficar aqui. Você tá livre para ir para o raio que o parta. Você está livre para ir para qualquer lugar, menos aqui. Então, criaram-se os guetos, as comunidades de negros, e sempre isolada do lugar onde a elite estava. Por isso, automaticamente, os negros eles foram parar nos morros, eles foram parar nas comunidades. E a sociedade branca, muito naquela época,
Hoje nós continuamos fazendo isso sem saber, por causa do inconsciente coletivo, mas naquela época era proposital. A sociedade branca falou, olha, nós vamos fazer de tudo para aquele gueto, aquela comunidade de negros morrer. Então, não pode entrar saneamento básico, não pode entrar água, não pode entrar luz, não pode entrar saúde, não pode entrar médico, não pode entrar proteção policial lá, para que eles morram lá dentro. Eles vão morrer de doença. E não pode entrar educação para que eles não evoluam. Por isso a educação do pobre é tão precária. E para piorar, e essa parte aí, eu não sei se você já pensou dessa maneira, Richard, doutor Richard, mas criou-se o marketing das drogas. E esse é o pior de tudo. Porque a droga, vocês precisam entender isso, queridos. A droga não é trazida pelo Brasil pelo traficante que aparece na televisão. Pegamos aí o Zezinho do morro da Mangueira. Não, a droga não é trazida por eles. A droga é trazida por pessoas que você jamais imaginou que traria. Pessoas de colarinho branco que andam, pessoas ricas que andam nos 7 montes da sociedade, pessoas famosas, poderosas. E sabe quem é que faz o marketing da droga, o Dr. Richard? É a televisão. Eu não posso citar o nome do canal, mas tem um canal principal que no meio do jornal, eu já vi isso várias vezes, no Fantástico, já falei o nome do canal, em outros jornais eles falam assim, como se fosse uma notícia. Saiu uma nova droga e essa droga está popularizando no Brasil. Saiu agora, está chegando. E eles falam a notícia como se fosse uma propaganda de Coca-Cola. E o povo que já foi treinado desde criancinha a viver essa vida, eles ouvem isso no subconsciente como marketing. E eles entram no marketing da jogada e quando você vê, eles já estão dentro da cadeia. E aí, claro, eles cresceram com o estereótipo que os próprios filmes mostram, né? O estereótipo do vagabundo. Qual é o estereótipo do vagabundo? O negro que anda sem camisa, com um bonezinho solto em cima da cabeça, cordãozão no pescoço, bermudinha lá embaixo, entendeu? O olhar diferenciado, o olhar desconfiado. E essa pessoa automaticamente fez besteiras na vida, porque ela nasceu dentro desse submundo paralelo e está na cadeia. E agora surge essa nova realidade que nós estamos vivendo, que se prega assim, tem que morrer. Agora é na cara de pau, vagabundo! Eu não tenho nada contra os políticos, eu sou defensor de todos os políticos e sou contra todos os políticos ao mesmo tempo. Mas eu acho que nós, cristãos, precisamos ressignificar a nossa maneira de olhar para essas pessoas, porque talvez eles sejam mais vítimas do que parecem. E isso é muito difícil para mim, como apóstolo, falar, mas como profeta eu digo, e eu creio que o Espírito Santo vai ajudar vocês a terem esse entendimento aí hoje. Pode falar, doutor. Eu digo assim, apóstolo, e é uma coisa que eu sempre tenho referido, às vezes por outros canais, por outros meios, para todas aquelas pessoas que manifestam uma ideia punitivista. Isso se chama punitivismo, essa ideia de não, tem que prender mesmo, tem que castigar mesmo, se fez, tem que pagar. Todas as pessoas que manifestam um convencimento, uma ideia assim, elas mudam de opinião em 2 situações. Quando elas acabam exercendo a advocacia criminal, que aí elas se deparam com a probabilidade, ou pior, quando elas se fazem réus num processo criminal. Quando estão do outro lado. Ou quando o filho dela está passando por isso, aí ela vai falar, meu Deus, eu sei, meu filho não foi criado para isso. O que aconteceu? Ele não é tudo isso. Não, meu irmão, ele errou, mas ele não é assim, ele não é isso que estão dizendo. Então, nesse momento em que se prova o gosto amargo da persecução penal, da condenação pela mídia, da condenação pela própria sociedade, a partir daí, não, mas então não é bem assim. Mudam, eu já tenho visto isso na vida profissional, pessoas que dizem, olha, eu nunca pensei que poderia acontecer isso. E agora só pensou porque aconteceu contigo, mas milhões vivem essa realidade.
apóstolo mencionou o Fantástico, e o Fantástico agora tem mostrado um programa lá, uma pauta que é do Innocent Project, que trata de vítimas que foram, aliás, de réus que foram acusados, foram privados de liberdade, que eram inocentes, e que isso, a posteriori, foi provado. Mas até ser provado, a pessoa lá ficou seu bom tempo privado de liberdade, vivendo dentro daqueles infernos. Detalhe, só para assim despertar curiosidade, que todo presídio, não sei se tu sabias disso, mas todo presídio ele tem cheiro de presídio. Eita. Ele tem um cheiro diferente. Eu, por muito tempo, eu fiz um trabalho social num presídio no Uruguai, e nós chegávamos com cursos profissionalizantes, esporte e evangelho. Eram as três coisas juntas. E eu ficava marcado cada vez que eu ficava uma tarde inteira por semana lá dentro, e eu saía de lá, as minhas roupas impregnadas com o cheiro do presídio. Todo presídio tem o mesmo cheiro. Uau. Certamente, isso é também um testemunho da carga espiritual que você vive lá dentro. Sim, é espiritual. Das perturbações que existem lá dentro. Tanto é que esses dias alguém me testemunhava, cara, depois que oraram na minha casa, o cheiro da minha casa mudou. E eu lembrei da situação, o presídio ele tem um cheiro. As pessoas que vivem lá dentro, elas estão subjugadas numa atmosfera que, obviamente, não para nada contribui com a recuperação. É. Agora, doutor Richard, o que eu queria aqui realmente entrar, porque assim, o diabo ele é muito sorrateiro. Uma coisa que eu aprendi, eu estudo muito, você sabe disso, sobre todas essas coisas, né? E eu descobri que a televisão, ela tem uma estratégia. Ela trabalha com o marketing do negativo, né? Porque o medo produz mais audiência do que a fé. Eu sou analista de marketing, eu sei o que é isso. O medo produz mais audiência do que a fé. Por isso que os programas de televisão, eles passam, os jornais, eles ficam 90% do tempo, 99% repetindo a mesma notícia ruim, a mesma notícia, porque produz audiência. A dor produz audiência, o medo produz. E no final eles falam assim, agora para acabar o programa, vamos ver que cena bonitinha. O gatinho subiu no muro da velhinha, da vovozinha. Aí mostra o gatinho da vovozinha e todo mundo... E acaba o programa. E isso que você me falou para mim, do Fantástico, ter uma pauta falando dos inocentes, isso para mim é o gatinho subindo no muro da vovozinha. Porque isso, subliminarmente, continua reforçando a ideia do seguinte: vagabundo é vagabundo. Agora, os inocentes foram injustiçados. Temos que defender os inocentes. Mas eu quero ser realmente ousado nessa live. Eu aqui, Ricardo, você tem a sua ética e seu cuidado profissional, inclusive, mas eu tenho a minha liberdade de expressão, posso ficar mais à vontade aqui. Eu preciso que todos nós entendamos, o pastor Beto está dizendo que isso que eu acabei de falar, ele aprendeu no curso de jornalismo que ele fez e se decepcionou, viu? E nem jornalista eu sou. O que eu quero que vocês entendam é que Cristo foi o maior criminalista de todos. E, na qualidade de advogado, que a gente gosta muito de pregar que Jesus é advogado, né? A gente gosta muito de receber uma profecia assim, Deus é teu advogado, é teu juiz, ele vai entrar na tua causa e vai te defender, quem não gosta de ouvir isso? Agora, Jesus é advogado, mas ele é um advogado criminalista. Mas ele não é criminalista dos inocentes, não, doutor. Jesus é criminalista do vagabundo, do bandido ruim. Jesus veio para a pior raça. O ladrão da cruz, ele era o pior tipo de bandido. Quem estava na cruz é porque praticou o crime hediondo. Então, por que será que Jesus salvou essa gente?
Jesus salvou essa gente porque ele conhece que, ele sabe que ninguém nasce criminoso. Então houve uma ação maligna, houve uma ação social, houve uma ação cultural, houve alguma coisa que mudou a mente dessa pessoa. Mas Jesus não julga a pessoa pelo que ela é, ele julga pelo que ele criou. Ele olha para o coração. Então, como é que nós, como igreja, podemos olhar e aprender a olhar para essa pessoa? Não é fácil. Eu, antigamente, eu passava no lugar, eu via, sinceramente, eu via cinco, seis negrozinhos diferentes, sem camisa, assim, eu falava assim, eu passava do outro lado da rua. Sei lá o que esses caras vão fazer comigo. Hoje eu passo no meio deles e falo assim, fala, gente, qual é? Por isso que eu gosto de andar com cara de maluco, cara de doidão. Tem gente que quando eu tava com rabo de cavalo diz que eu tinha cara de maconheiro, cara de... E eu faço de propósito. Por quê? Porque eu preciso andar no meio da sociedade para poder entender a sociedade e falar do amor de Jesus com a sociedade. Agora, é claro, ajudá-los também a ensinar o caminho que a educação não ensina, que o sistema não quer ensinar. Porque o sistema, Richard, e aqui eu termino essa minha parte da fala, o sistema propositalmente entende que é necessário que existam muitos capachos na sociedade. É por isso que a maioria das pessoas ela nem termina o segundo grau, e quando termina, o segundo grau não serviu para nada. E tem gente, muitos aí, ó, que terminaram a faculdade, e a faculdade também não serviu para nada. Por quê? Porque é necessário ter frentista no posto de gasolina, é necessário ter atendente no balcão do supermercado, é necessário ter motorista no ônibus, e nada contra essas profissões, mas o sistema quer que uma pequena minoria fique milionária e governe sobre um monte de servos. As pessoas me chamam de doutor, de senhor Ricardo, porque eu tenho um carro bonito. Senhor Ricardo, eu fico chateado. Eu falei, por que me chamam de senhor Ricardo? Eu sou senhor sobre eles? Não, porque o senhor é doutor, né? Eu sou doutor em que eu não fiz doutorado nenhum, isso me incomoda, mas é o sistema. Entende? Nesse contexto, falava sobre a atitude de Jesus com o ladrão da cruz, né? E eu havia separado aqui um outro episódio, lá em João 8, quando aquela famosa ocasião em que chegam com a mulher adúltera, e ele advoga a causa da mulher. E advoga a causa da mulher com uma condição de autoridade impressionante, porque, na verdade, ele não diz que o que ela fez é certo. E, às vezes, nós confundimos isso, não, mas uma atitude de compaixão, de misericórdia, implicaria em aplaudir o crime. Não é isso. Ele não disse que o que ela estava fazendo era certo, mas ele disse assim, olha para dentro de você. Olha para dentro de você, olha para quem você é. Então, aquela famosa frase, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, poxa, aquilo ali é advocacia pura. Aqueles homens todos tinham dado mozinha nela, o Richard. Todos eles, porque pegaram ela no ato, então eles foram lá na casa dela para ver, eles queriam ter uma com ela. Por isso que Jesus falou. E o detalhe, eles trouxeram sua mulher, deixaram o cara, possivelmente o cara era um deles. Era um deles, isso que eu estou falando. Era um deles. Então, essa questão de atira a primeira pedra, então, implica fazer que os olhares se voltassem para dentro. E quando eu consigo fazer isso, primeira coisa que acontece, eu sou levado a entender que eu não posso julgar o outro. E segunda coisa que acontece comigo, além de não poder julgar o outro, eu sou convencido, eu sou compelido a entender que eu também preciso da misericórdia de Deus. Porque o outro, que às vezes é colocado como meu inimigo na sociedade, por isso ele tem que ser preso, ele tem os seus problemas, as suas carências, os seus defeitos. Mas eu tenho os meus. E Deus, quando insistiu em nos amar, em morrer por nós, ele não foi hoje, ontem, talvez a semana passada, surpreendido pelos nossos erros. Ele já sabia que nossos erros seriam cometidos, mas ele insistiu em nos amar mesmo assim. Então, esse exercício de
olhando para o outro, agora eu reverto e olho para dentro do meu eu, nos leva a entender que também somos necessitados de compaixão e misericórdia e que a nossa condição não é de acusação nem de julgamento, mas deve ser de compaixão, deve ser de misericórdia. Atira a primeira pedra, mas atira se não tiver erro algum. Só que tem um monte, então não posso jogar a primeira pedra. E nem a segunda, e nem a terceira. Eu não posso jogar as pedras. E isso faz com que, olha, eu vou precisar rever, no mínimo, rever a minha posição punitivista. Porque esse bandido bom é bandido morto, tá? Mas e quantas vezes eu também infringi a lei? Quantas vezes eu também saí fora da linha? Eu costumo dizer, eu até já falei isso aqui em outras lives, que eu brinco com a questão da barbeiragem, né? Que eu faço, de vez em quando eu faço uma barbeiragem dirigindo, que a minha mulher fala assim, Ricardo, não é possível, cara. Que barbeiragem é essa que tu fez? Eu faço barbeiragem. De vez em quando eu pego uma contramão propositalmente, outras vezes eu pego sem querer. De vez em quando eu faço uma besteira, eu ultrapasso um sinal propositalmente, outras vezes sem querer. Só que quando alguém faz uma barbeiragem na tua frente, você tem vontade de botar a cara para fora do carro, xingar e falar, seu barbeiro! Mas eu nunca faço isso. Quando alguém faz uma barbeiragem na minha frente, eu digo assim, mano, é tua vez. Por quê? Porque ontem foi a minha. E amanhã será a minha de novo. Então, uma coisa assim, eu vou falar. Eu descobri aqui, orando ainda há pouco, preparando para essa live. O Espírito Santo me falou uma coisa. Todos os seres humanos têm tendência ao mal, à maldade. Só que existe uma classe que foi ativada mais rápido para a maldade. Foi ativada. Assim como existe ativação profética, existe ativação para o mal. E essa classe não é pior do que nós. Ela só foi ativada antes de nós. Mas cedo ou mais tarde pode acontecer com você, ou comigo, ou com nossos filhos. Então, a maioria das pessoas, você sabe disso agora na prática, eu não sei na prática, você sabe na prática, que a maioria dessas pessoas que nós chamamos de vagabundos são filhos de obreiros que estão no altar da igreja. São filhos das irmãzinhas de oração que estão orando. Por quê? Porque os obreiros são da comunidade. As irmãzinhas são da comunidade. E os filhos cresceram na comunidade e foram levados ao crime. E aí você vai perguntar o nome dos criminosos. É Ezequiel, é Daniel, é Mateus, é João. É lá. Olha, é só nome de crente, meu irmão. É só nome de crente. Por quê? Porque nasceu na igreja. Mas a ideia do evangelho que se prega não foi suficiente para poupá-los dessa pressão cultural que quer fazer esse povo ser sacrificado, destruído. Eu não quero nem entrar na área de principados, que existem demônios que precisam se alimentar da dor e do sofrimento desse povo. Os demônios precisam se alimentar da dor, por isso criam esse sofrimento. Eu não quero nem entrar nessa área. Então, de fato, nós temos que ressignificar e tentar olhar para as pessoas com mais empatia, dar uma segunda chance. E quanto a isso também, apóstolo, a importância de revermos aquela tendência e que dentro das fileiras evangélicas ela permanece, de que a responsabilidade sempre é do outro e nunca é minha. Então é muito mais fácil condenar o outro que assumir os meus erros. E isso vem lá do Gênesis. Vem lá do Gênesis, quando foi tu, Adão? Não, foi a mulher que cometeu. Foi tu, mulher? Não, mas foi a serpente que falou para mim. Então, essa tendência de passar a responsabilidade para terceiro continua nos dias de hoje. Uma vez eu estava num júri e o promotor que fazia acusação, ele gosta muito de usar porções bíblicas. E era o caso de um rapaz que ele já havia figurado como júri em outros 3 processos, como vítima em outros 3 processos de júri.
sempre as pessoas tentavam lhe tirar a vida. E naquela ocasião, o promotor então usou um texto bíblico e tal, e eu lembrei do episódio do Gênesis, da queda, quando há esse repasse de responsabilidade. Eu tentei aplicar aquilo àquela questão, só um pouquinho, mas sempre, nunca foi ele, sempre é um terceiro. Não, Não sempre foi o Adão, outro. foi a mulher, foi a serpente. Ah, mas em algum momento tem que ser comigo, em algum momento fui eu que quis, em algum momento a responsabilidade é minha. Então, é muito mais fácil o encarceramento e dizer, não, esse é o escolhido para ser neutralizado, que é o inimigo da sociedade. É o É bode muito mais fácil. expiatório, né? É o bode expiatório da Bíblia. O bode expiatório. Que eles mandavam o bode para o deserto, levando a maldição do povo. O sacerdote botava a mão em cima do bode e transferia para o bode toda a maldição do povo, falava, agora bode, vá para os infernos, e jogava o bode no deserto, e o povo falava, agora, graças a Deus, eu sou santo, porque o bode foi para o deserto. Então, enquanto tiver bode no deserto, eu me sinto puro. Olha que pergunta interessante do pastor Rodrigues aí. Pastor Rodrigues fez uma pergunta aqui. Pastor Rodrigues é um filho espiritual meu também, e ele é militar. E pastor Rodrigues perguntou aqui, ó, para você, Richard, mas eu vou dar meu ponto de vista primeiro. Pergunto dentro da sua experiência criminal, doutor, você já encontrou algum caso em que pensou, esse indivíduo não tem jeito? Eu vou dar meu ponto de vista. Eu não sou criminalista, mas eu encontrei, sim, todos os casos. Nenhum ser humano tem jeito. Por isso Jesus morreu na cruz. Não tem esse negócio de não tem jeito. Essa ideia de não tem jeito é a nossa ideia social. Esse cara aí não tem jeito. Eu não tenho jeito, meu irmão. O que me faz estar aqui agora, eu acordei de manhã e eu fiz uma oração que todo judeu faz. Obrigado, Senhor, por me devolver a alma. Porque na hora que você dorme, a sua alma é cuidada por Deus. Obrigado por mais um dia. Quando Deus te dá mais um dia de vida, na verdade Ele está dizendo assim, eu acredito em você. Eu te dou mais uma chance. Eu sempre digo para minha esposa, ô doutor, porque o criminalista, aí você agora vai ter mais um assunto legal para falar, o criminalista ele é muito preconceito, ele é muito julgado com preconceito, né? Chave de cadeia, né? Boca, tem vários nomes que chamam. E eu digo para minha esposa o seguinte, quando você for chamada por um cliente, independente do pior que ele fez, ele pode ter feito mesmo. Primeira coisa, você tem que dizer para ele o seguinte, olha, eu sou uma mulher que tem valores cristãos e eu não me corrompo. Segunda coisa, eu vou te defender até o fim. Porque eu não quero defender você pelo teu crime, sim pela justiça, que a justiça real seja feita. E em terceiro lugar, mesmo se você cometeu esse crime, se eu conseguir te tirar, significa que Deus está te dando uma segunda chance. E se você não arcar com essa responsabilidade, o problema é teu. Mas eu, como cristã, eu faço o papel de Cristo e te digo, vai, não peques mais. Então, esse é um protocolo muito inteligente, porque essa é a visão de Cristo. Então, ninguém tem jeito, mas todos têm uma segunda chance. Agora, responde a pergunta do Rodrigues aí. Isso tu fizeste referência a uma coisa que nós chamamos a criminalização da advocacia. Então, essa questão de misturar a atuação do advogado com o próprio crime, né? E o que se defende não é o crime, o que se defende são as pessoas. A questão não é o crime. A questão são os indivíduos que são destinatários de direitos e que sobre eles pesam responsabilidades, deveres, como qualquer cidadão. Mas indo em direção à pergunta aí do irmão, certa ocasião eu me deparei com um dos casos mais emblemáticos e difíceis da minha carreira. Havia uma mulher que nenhum advogado na comarca havia aceitado o caso. E era uma comarca pequena que não contava com defensoria pública. E um dia eu chego nesse fórum
e a moça lá do cartório diz, olha, o juiz nos orientou a que nós mantivéssemos contato contigo para saber se tu aceitas um caso. Nós estamos com dificuldade aqui e narrou essa situação. Não tem defensoria, os Para advogados quem, pra locais... quem não sabe aí, gente, ó, é porque eu não sabia, tá? Para quem não sabe, defensoria pública é advocacia gratuita que geralmente quem não tem condição, e a maioria dessas pessoas que estão presas não tem condição de contratar um advogado. E justamente por isso são presos. Apesar de que existem defensorias que trabalham muito bem. Mas aí o Richard está dizendo que ele estava num lugar que não tinha defensoria pública. Então o juiz perguntou, você está disposto a trabalhar de graça por essa pessoa, ajudar essa pessoa? Uhum. Exato. Não tinha defensoria, os advogados locais não tinham querido assumir o caso. E eu digo, olha, deixa eu ver o processo, traz aqui. E aí, apóstolo, eu me deparei com uma situação tão terrível. Era uma situação de uma senhora que ela, era o que contava o processo. Ela havia escondido a gravidez por 9 meses. Escondeu a gravidez, ninguém na família soube que ela estava grávida. E quando ela deu à luz, ela pegou o bebê, foi no pátio, fez um buraco e enterrou o próprio filho. E ela estava, obviamente, sendo acusada por isso, de matar o próprio filho. E dentro daquela situação eu assumi o caso. Eu assumi o caso e lendo, estudando os autos depois, eu tive essa sensação que o irmão perguntou aí. Puxa, esse caso... não tem solução. E eu não conhecia essa mulher. Eu estudei, fui para o júri pronto para defendê-la como deveria ser feito, mas eu não conhecia essa mulher, eu não era da mesma cidade dela. E o dia do júri, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Eu lembro que eu entrei na sala onde ela estava e ela olhou para mim. No dia do júri? Dia do júri. Ela olhou para mim e eu me apresentei. Disse, olha, sou fulano de tal, vou fazer a tua defesa. E essa mulher, primeira coisa que eu percebi, que os autos já informavam, que ela tinha uma séria deficiência mental. Mas a segunda coisa que dentro da sua limitação mental, ela me disse foi, doutor, a minha dívida com Deus, eu já sei que foi acertada, foi paga. Mas eu agora preciso que o senhor me ajude a acertar minha dívida com os homens. Aquilo foi tão forte no meu interior, foi tão forte aquilo. E eu, então, conversei um pouco mais com ela e ela me contou que nesse processo de ter feito o que ela fez até o momento que ela estava, ela havia ouvido do Evangelho, porque ela teve várias tentativas de suicídio depois disso, produto da culpa que ela sentia por ter matado seu filho. Até que alguém pregou para ela e falou sobre o perdão e sobre o que Jesus tinha feito por ela. E essa mulher, quando ela vai agora para o júri, ela era cristã. E ela tinha sérios problemas mentais, mas ela era cristã. Então, completando a resposta àquela pergunta, mesmo nos casos, e esse caso foi um caso que marcou a minha vida, em que nós ficamos com essa sensação, pô, não tem solução. Há uma solução. E a solução justamente está num novo nascimento. A solução justamente está no encontro com aquele que fez tudo, que deixou a conta paga. Porque esse caso hoje é um caso que ficou marcado na minha vida como um caso que tu assume praticamente perdido, mas que tu é surpreendido no momento, no dia do julgamento, porque o caso que não tinha solução teve solução. Graças a Deus, naquela ocasião, os jurados reconheceram a insuficiência mental que aquela mulher tinha e foram recomendadas medidas de segurança e ela não foi parar no presídio.
Agora imagina aquela mulher doente mental dentro de um presídio, que ela ia sofrer. O que iam fazer com ela. E não ia adiantar de nada, não ia solucionar em nada. Ao contrário, Sim. ia ser outro problema de injustiça. Claro. Só ia gerar ódio no coração dela e desejo de vingança. Agora, tem uma coisa interessante, doutor. Eu estou meditando aqui. Olha, eu acho que nós vamos ter que fazer umas 50 lives, eu e você, porque esse assunto vai muito longe. Mas muito longe mesmo. Mas o símbolo da advocacia no Brasil, não sei se fora do Brasil também é assim, eu acho que deve ser no mundo, né? Mas o símbolo da advocacia é uma mulher com uma venda nos olhos e uma balança nas mãos. O símbolo da justiça. O símbolo da justiça, me perdoe, o símbolo da justiça. Melhor ainda você ter reposicionado essa palavra. Uma mulher com uma venda nos olhos e uma balança na mão. O nome dessa mulher, para quem não sabe, é Têmis. Ela é uma deusa, ela é uma deusa, ou seja, é um principado, é um demônio. Então, quando se diz a justiça é cega e tem uma balança, essa é a expressão de um demônio. A palavra justiça na Bíblia, tzidkenu, que é um dos nomes de Deus, da onde vem justo, que é o tzedek, ou a caridade, que é a tzedakah, tudo tem a ver com tzedkenu. A palavra justiça na Bíblia fala de um Deus que tem olhos abertos e não carrega uma balança. Ele carrega uma espada para fazer o que é correto, justiça. Agora, olha como é que o sistema de Têmis funciona. O Espírito Santo está me dando esse rema aqui agora. Preste atenção nisso. Tribunal do Júri. Eu vou ver aqui em Zacarias capítulo 3, que eu amo esse texto. Há mais de 20 anos eu medito nesse texto. Olha que coisa tremenda. Nós vemos aqui um tribunal do júri funcionando no mundo espiritual. Então, o tribunal do júri, o que é o júri, para quem não sabe? Júri é aquele momento mais apaixonante por alguns advogados e temido por outros, onde você fica diante das pessoas e diante do juiz e diante do promotor para defender uma pessoa ou para acusá-la, né? Então, preste atenção. Aqui você vê um júri no mundo espiritual. O júri já existia no mundo espiritual, antes de existir na Terra. Mas olha só como funciona. Deus me mostrou, Zacarias capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, esse anjo do Senhor com A maiúscula, Jesus, e Satanás estava diante dele para se opor. Então aqui nós vemos um réu, que é o sumo sacerdote Josué, Jesus de um lado como o defensor, né, que nós chamamos hoje de advogado, e Satanás do outro lado para se opor, para acusá-lo, que hoje nós chamamos isso na linguagem de promotor de justiça. Guarde essa palavra. Que eu quando era criança, eu chamava de advogado de defesa e advogado de acusação, né? Mas, na verdade, é o advogado de um lado e o promotor de justiça, aquele que está promovendo a justiça, ou seja, está acusando. É o Satanás aqui nesse tribunal do júri aqui. Olha só. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Esse que você está acusando é um tição tirado do fogo. O que é um tição tirado do fogo? Significa, é uma brasa tirada da churrasqueira. Ou seja, ela está apagando ali, ela está cinza, mas ela é do fogo. Ela só foi tirada do lugar dela. Ela não nasceu para isso. Ela só está fora da sua posição. Por isso a chama que eu coloquei dentro dela não está mantendo viva. Jesus está dizendo aqui, na verdade, o seguinte: nós temos que trazê-la novamente para o nosso contexto profético, espiritual. Ele nasceu para ser sacerdote, sumo sacerdote de Josué. Então, um tição tirado do fogo. Versículo 3. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. E aqui nós vemos os funcionários do tribunal. Tirai-lhe dele a veste suja e coloque sobre ele um turbante limpo e escreve na testa dele. Escreve na testa dele.
é propriedade do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? O sistema de Temes, ele cria a ideia, e eu falo isso com muito respeito à justiça, é um ponto de vista apenas, é uma liberdade de expressão, acredito eu falo isso com muito respeito. O sistema de Temes, ele criou a ideia de que o promotor de justiça é o que acusa, e o advogado é o que defende. Mas, na verdade, no sistema do Sid Canon, que não é Temes, é o próprio Deus, que significa, a palavra de Sid Canon significa o Deus da justiça. Então, no sistema de Sid Canon, o promotor de justiça não é aquele cara que está acusando, e sim aquele que está defendendo. Então, a nomenclatura ela deveria ser... Eu tenho a unção de pegar tudo que o diabo roubou de volta. Por isso que eu carrego armas que você fala, bom, o que o Viking está fazendo aqui no cenário do apóstolo? Por quê? Porque é nosso. Tem música, ontem eu estava pensando, tem música que o mundo canta que é nossa. Você fala, que mensagem é essa? Música linda. Essa música era para ser nossa. Né? Palavras que eles usam, viagem astral, não é viagem astral, é arrebatamento espiritual, é nosso. E a mesma coisa, essa palavra promotor de justiça, na verdade, é tua. Embora dentro do sistema, dentro da liturgia jurídica, o promotor é outro. Você é o promotor. Porque você está promovendo a justiça no momento em que você está dizendo para aquela pessoa, eu estou aqui para te entregar a caridade de Deus, a misericórdia de Deus, a proteção de Deus. Deus está dizendo, eu conheço teus defeitos, eu sei que você errou, mas eu também conheço a tua história, e eu sei o que te gerou. E eu vou te dar uma segunda chance. Existe justiça maior do que essa? Não consigo ver. E eu vou fazer minha última fala. Depois você fala à vontade até encerrar. Até você achar que é hora de encerrar. A minha última fala é a seguinte. Quando o povo gritava para Jesus, crucifica-o, crucifica-o, mata. Gente, que poder foi esse que convenceu uma multidão inteira a olhar para um justo perfeito e desejar que ele fosse crucificado como o pior dos homens? Esse mesmo poder que fez a multidão olhar para Cristo e querer vê-lo passar pela justiça, imagina o que esse poder faz com uma pessoa que comete erros. E hoje nós vivemos esse mundo. Crucifica-os, crucifica-os, crucifiquem todos, só fique eu. Que o mundo acabe, só fique eu. Que o único justo sou eu. Apóstolo, com relação a isso que tu falavas, eu lembrei que, em certa ocasião, eu precisava de uma intervenção dos céus, determinada realidade jurídica que eu estava vivendo. E num tempo de oração, uma das coisas que eu fui levado a fazer foi declarar aos ares que sobre aquela realidade de processo, Temes não tinha mais o poder. Uau. E invocar a intervenção de Jeová Tsidkenu. Então, dentro de uma perspectiva cristã e de batalha espiritual, e aqui eu faço parênteses para dizer que eu respeito quem enxerga de forma diferente, eu acho que a igreja não faz diferença, não faz a mínima diferença, indo para frente do Congresso, do STF, levantando cartaz. Para mim isso aí é palhaçada. Eu acho que a diferença está em se posicionar nos ares, com a autoridade que vem do lugar secreto, e estabelecer, não, aqui nós escolhemos, nós determinamos, não é mais Temes, é que Deixa eu só interromper aqui e dar as boas-vindas ao doutor Alexandre Meneghini, que também é um criminalista muito, muito reconhecido e experiente do sul do Brasil. É bom você conhecê-lo. E, doutor Alexandre, por favor, assista ao replay dessa live, que já está daqui a uns minutos acabando,
Você vai depois dar suas opiniões e, quem sabe, fazer uma live comigo também. Fique à vontade, Richard. Prazer, então, minha saudação também ao colega aí. E como ele dizia, apóstolo, então, esse posicionamento de dizer, não, aqui não é mais tênis, aqui é que se quer. Eu acho que isso é uma cultura que faz a igreja ser igreja. E isso gera diferença. Levantei um cartaz lá em Brasília, acho que não produz nada nos ares e mesmo no mundo natural. Agora, essa transformação de comando, que foi o que Jesus nos ensinou com o Pai Nosso. Olha, vocês vão orar assim, venha o teu reino. Aqui vai ter uma troca de governo. Quem comanda não vai comandar mais. Agora, o comando estará com outra pessoa, com outro senhorio. Vem o teu reino. Então, essa questão não é mais tênis, é que se quer. E isso, eu acho que reverbera, isso traz mudanças, acho que isso gera diferença, isso gera justiça. Isso gera justiça, porque a justiça, na verdade, ela não pode ser cega, apóstolo. A justiça não pode ser cega. A justiça, nós temos na representação de Jesus aquele que tem olhos como de fogo. Então, a justiça não pode ser cega, ela precisa enxergar coisas que muitas vezes o pecado e a injustiça não permite que sejam discernidas, que sejam percebidas. Na verdade, ela precisa enxergar mais do que todos os outros, né? É verdade. Por isso se fala muitas vezes do mito da verdade no processo, dizendo-se que no processo existe um conjunto de provas que são angariadas, que são trazidas, e que elas não têm a ver com necessariamente a verdade. É a verdade do processo. Bom, nós estamos dizendo então que muitas vezes o que está no processo não é toda a verdade. E quando não está toda a verdade, pode estar a mentira. Então, essa mudança de tênis para pequeno é uma coisa importante. Mas, apóstolo, assim, meu último ponto, minha última anotação que eu tinha por aqui, nos remete para uma fala de Jesus, lá em Mateus 25, quando ele diz: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, essa identificação de Jesus com o vulnerável, essa identificação de Jesus com o que não tem, essa identificação de Jesus com o nu, essa identificação de Jesus com o preso. Eu acho que isso é exemplo e é caminho marcado para nós. Olha, eles não são inimigos, eles são necessitados da graça. Eles não são inimigos, eles são necessitados da compaixão. E graça e compaixão só conseguem ser liberadas por aqueles que conheceram a graça e conheceram a compaixão. Aqueles que carregam a compaixão e carregam a graça. E essa é a igreja, esses somos nós. Nós somos destinatários da manifestação máxima do poder da graça. E essa carga de poder que a graça libera, ela deve ser compartilhada através de atos de compaixão e de misericórdia. Então, ao fazer com eles, estamos fazendo com o próprio Cristo. Isso é gostoso de sentir, é edificante e projeta verdadeiras mudanças, tanto na vida das pessoas como na nossa própria vida. Porque quando nós nos dispomos a ser transmissores
da graça de Deus, nós também experimentamos um aumento de graça a nosso favor. Isso importa. Afirmativo. Amém. Eu penso que os atos de graça, de misericórdia sobre o próximo, eles são como um depósito que nós fazemos numa conta bancária. Você vai guardando lá, porque um dia você vai precisar. E Jesus, ele fala sobre isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O problema é que na hora que a pessoa nos ofende, você fala assim: essa dívida é imperdoável. Essa dívida é imperdoável. Só que um dia pode ser que você vai precisar desse perdão. Então só entende a graça, na verdade, quem já passou por ela, né? E talvez você não precise, mas talvez você vai ter um filho que precisa, um sobrinho, um neto, um irmão. E detalhe nisso, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus, diz a palavra. E às vezes o pobre não é de dinheiro, o pobre é de misericórdia, o pobre é de abraço, o pobre é de amor, o pobre é de misericórdia. Então quem dá isso ao pobre, quem dá amor, quem dá graça, quem dá compaixão, quem dá misericórdia, empresta a Deus, diz a palavra. Mas essa mesma palavra diz que Deus não é devedor de ninguém. Então isso se transforma numa promessa para nós. Porque se quem dá ao pobre empresta a Deus e Deus não é devedor de ninguém, fica tranquilo, irmão, que um dia Deus paga. E como Deus paga devolvendo graça, misericórdia, perdão, amor. Isso é muito forte, muito lindo. Doutor Richard, muito obrigado pelo seu tempo precioso. Eu fiquei muito feliz porque eu vi pessoas aqui de influência das esferas entrando nessa live. As nossas lives são mágicas, porque você tem 40 pessoas online, 30, mas essas pessoas são pessoas que reverberam muito a palavra que nós temos falado aqui. Deus trouxe aí o doutor Alexandre, eu vi o apóstolo Adriano José do Ramo Estendido, se eu não me engano, ele entrou aqui também ainda há pouco, que é uma grande voz nessa nação, entre outros, alguns até que eu não conheço. Agora, antes de nós finalizarmos, e vamos finalizar daqui a 2 ou 3 minutinhos, eu na verdade, quero dizer para vocês que é um projeto nosso, da base apostólica nossa aqui, e já está acontecendo de uma maneira informal, mas já está acontecendo, 2 ramificações, 2 tentáculos do nosso ministério que estão nascendo, estão se fortalecendo, estão crescendo. Um deles é os advogados do reino, os advogados do Tzidkenu, porque tem muito advogado que está chegando, está entrando debaixo da nossa paternidade, da nossa cobertura, e em breve, com certeza, nós teremos um deles que vai ser o gestor de tudo isso, obviamente, vai ser o representante da liderança, porque tem que ser alguém que realmente entende do assunto, mas supervisionado por nós, para que essa visão seja levada, não apenas através de lives, mas através de um sistema montado de colegas, de coleguismo, que vão uns ajudar os outros, né? E se você é advogado, está assistindo essa live aqui em tempo real, hoje, no dia 29 de abril de 2021, ou está assistindo ela depois pelo YouTube, e tem desejo de entrar na nossa cobertura espiritual e participar, vamos começar a construir essa relação, começar a nos conhecer, tem que ser feito devagar e com oração, mas você é muito bem-vindo. E também psicólogos, é um ministério que também eu tenho muitos psicólogos que já estão debaixo da nossa cobertura, e nós também queremos ter uma ramificação, uma ala de psicologia profética, psicólogos que não ficam presos ao sistema também grego, de Freud, de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, mas psicólogos que se movem com a mente do reino e com a palavra com a palavra profética que vai direto às necessidades mais profundas do subconsciente humano. E para que o nosso ministério consiga operar não dentro da igreja, mas fora, que é o lugar onde deve estar. Então, doutor, muito obrigado pelo seu tempo, que é precioso demais. Muito obrigado
pela sua ajuda. Você tem sido uma inspiração para minha esposa, para mim também. E que Deus te leve ao sucesso e aos lugares elevados. E todo esse depósito de graça que você tem semeado na vida dos outros, você possa colher 10 vezes mais todo o tempo. Tá? Logo, vamos estar juntos, né? A semana que vem eu vou estar aí na fronteira. Eu vou estar pregando no Uruguai. E o Richard mora na fronteira, né? Vamos nos ver. E você já foi convocado a pagar um almoço para mim, né? Um jantar. Isso aí. Muito bom estar sempre contigo aí, apóstolo. Minha saudação a todos que nos acompanharam. Bom dia para todos vocês. Deus nos abençoe. Obrigadão. Shalom, gente. Deus abençoe a todos. Uma coisa importante. Hoje nós estamos começando um novo projeto. Todos os dias, às 15 horas em ponto, no horário de Brasília, vai ter uma outra live, talvez um pouco mais curta, sempre, todos os dias, sobre quebra de maldições. Eu vou fazer uma oração de renúncia em tempo real. Então, cada dia, Deus vai me revelar algo que eu preciso orar com vocês renunciando. E todos os dias, às 15 horas, no horário de Brasília, mesmo se eu estiver na rua, eu vou ligar o celular e eu vou fazer com vocês. Eu vou dar uma pequena instrução sobre o que nós vamos quebrar. E se você estiver disposto a quebrar, nós vamos orar juntos e fazer uma oração de renúncia. Então, hoje já começa esse projeto. Fiquem atentos e convidem pessoas. Dr. Richard, Dr. Alexandre e todos os outros doutores, parabéns pela sua profissão. Shalom, doutora Raíza, obviamente, minha amada esposa. Shalom a todos. Tchau, tchau.